E vamos lá que é dia do review completo do iPhone 17 Pro Max com todas as informações que você precisa saber antes de comprar o seu. Bom, desde o unboxing vocês já viram que eu escolhi a cor mais discreta, que é o laranja. A grande novidade desse ano, mas vocês também vão ter disponíveis as cores prata e azul intenso. Infelizmente a Apple não deixou à disposição uma cor preta. Se fosse o caso, eu teria, escolhido o preto, porque faz tempo que eu não tenho um iPhone mais escuro. Enfim, no meu melhor palpite, eu acho que eles estão guardando essa novidade pro próximo ano. Não é segredo para ninguém que os modelos 15 e 16 Pro têm um acabamento lateral em titânio e essa traseira toda em vidro. O grande problema desse tipo de acabamento é que o titânio, ele é um péssimo condutor de calor. Então, nessa área do processador aqui, a gente tinha temperaturas que no meu caso chegaram até 50 graus. Então, para poder corrigir essa situação, nesse ano o iPhone 17 Pro e Pro Max vieram com um corpo unibody em alumínio. Toda essa parte que vocês estão vendo aqui é uma peça única. Eles também colocaram uma Vapor Chamber que eu vou abordar com vocês daqui a pouco, porque ela vai ficar nessa área do meio. Mas saindo do titânio e indo para alumínio, a gente vai ganhar uma dissipação térmica melhor com base na construção do produto. Então aqui nessa parte de trás vocês vão ter o Ceramic Shield, que é o mesmo vidro aqui da parte da frente, da tela principal. Assim a Apple consegue deixar disponível nessa área o MagSafe, já que se colocasse o alumínio em cima não ia dar muito certo. E o Ceramic Shield, tanto aqui na parte de trás como na parte da frente, garantem, segundo a marca, até 4 vezes mais resistência em casos de queda e até 3 vezes mais resistência em caso de arranhões. E sim, já tá rolando uma polêmica com relação a isso. Do meu lado eu vou ter que esperar mais um tempo até trazer esse assunto em detalhes para vocês, mas a gente tem pessoas que estão falando que está riscando muito fácil e tem outras pessoas falando que esses riscos não são nada, elas fazem teste com chave e tudo, e ou não arranha ou você passa o dedo em cima e o arranhão sai, pelo menos nessa parte aqui do vidro. Então tá muito cedo para falar sobre isso, mas lá na frente eu trago um vídeo para vocês com conclusões e principalmente experiência de uso. E se você tá pensando em comprar o iPhone Pro ou Pro Max nessa cor laranja, eu já aviso logo, tá? É um grandíssimo laranja. Não é discreto, mas eu achei ele bonito e principalmente com a capinha. Você fala, você vai comprar um iPhone laranja pra colocar a capa? Cara, eu gosto. E cara, não tem como você dizer que isso daqui fica feio. Não tem como. Só guarda aí na sua cabecinha, tá? Se comprar o laranja vai ser muito chamativo. Bom, todo mundo sabe que não foi só o Pro Max que recebeu uma atualização esse ano. A gente também teve o iPhone 17 de entrada e o que seria o 17 Plus foi substituído pelo iPhone Air. Cara, esse telefone, ele é extremamente fino, ele tem um design muito bonito, mas tem muita coisa sobre ele que é um pouco esquisita. O fato dele ter só um único falante na parte de cima, a bateria dele, que a Apple não fala quanto tempo vai durar, que é um dia inteiro de bateria, mas enfim, eles já começaram lançando um produto com uma bateria extra que você acopla na parte de trás, então toda a parte fina dele vai embora com uma bateria que a própria Apple te fornece. E para quem tem interesse, o iPhone 17 hoje é um dos melhores iPhones e um dos melhores celulares da categoria dele para você comprar atualmente. E é incrível que isso venha da Apple, tá? Geralmente não é o caso, vocês sabem disso. No que diz respeito às telas, entre o 16 Pro Max e o 17 Pro Max, quase nenhuma diferença. A gente continua com uma tela OLED de 6.9 polegadas. A taxa de atualização fica a mesma, 120 Hz, com Display ProMotion, só que a gente ganhou, cara, um anti-reflexo aqui no modelo mais recente. O problema é que eu já instalei a película, eu já tinha película aqui no modelo anterior, então não dá pra notar a diferença assim no vídeo. Um outro detalhe que mudou também é que o 17 Pro Max vai contar com um pico de brilho até 3000 nits, enquanto que aqui no 16 a gente tinha apenas 2000 nits. Uma outra coisa é que o iPhone 16 também demonstrava um grande problema no superaquecimento com o display em brilho elevado do lado de fora. Toda a parte de botões aqui externa do iPhone 17 continua a mesma do 16 Pro Max. Então o botão de ação que até pouco tempo eu só usava para tirar e colocar do modo silencioso, hoje em dia eu atribuí aos atalhos. Então quando eu aperto ele aqui eu tenho várias opções para poder escolher. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, pode deixar bem aqui nos comentários também. Eu não sei se vale muito a pena, se tem muita gente interessada, mas é verdade que você ter uma lista de opções aqui é bem melhor do que você fazer uma coisa ou outra. Fora isso, a gente continua com o nosso famosíssimo botão de câmera que continua aí, Tamo aí. Ó! Espetáculo! Bom, na prática, você consegue controlar aqui a sua câmera. Opções como tonalidade, estilos, alternar entre as câmeras, dar zoom, tá tudo por aqui. A grande diferença é que se você tocar na tela, você tem isso muito mais rápido, Mesmo que o controle agora esteja um pouco escondido. Inclusive, eu fiz um vídeo só dando dica rápida do iOS 26, tá? Em 6 minutos de vídeo, você vai configurar o seu iPhone no iOS 26 para ficar bem melhor. Tem uma coisa que todo review de iPhone eu trago para vocês desde o 15 Pro Max, que muita gente não sabe que existe no iPhone, porque
porque quase ninguém usa. E isso, cara, é o carregamento reverso. Você pode usar a bateria do seu 15, 16 ou 17 Pro Max para carregar outros dispositivos, não apenas aqui o meu AirPods, mas se você quiser, você pode carregar outros iPhones ou outros aparelhos, pode ser Android também, por exemplo. Inclusive, esse cabo que vem com o seu iPhone, ele não é um cabo de transferência de alta velocidade, por mais que o iPhone seja compatível. Essa entrada USB-C aqui é USB 3.0 com uma taxa de transferência de até 10 gigabits por segundo. Então continua sendo compatível com discos externos em SSD, que inclusive vai ser um ponto essencial para quem quer filmar em altíssima capacidade, usando o Apple RAW, que eu vou abordar com vocês quando a gente chegar na parte de vídeo. Mas para você conseguir usar, o arquivo é tão grande que você tem que plugar um disco externo. E é claro que também vai ser muito útil quando você precisar fazer uma transferência de arquivos de maneira mais rápida e segura. Nesse caso aqui eu te aconselharia um como esse da SanDisk para você ter garantia de velocidade mais alta e também a hubs USB-C. Esse aqui, inclusive, é compatível com o MagSafe. Se você aproximar aqui da parte de trás, fica grudadinho. E aí você pode transferir dados de cartão SD, dispositivos com USB-A e também uma saída aqui HDMI, valendo inclusive para 4K HDR. A diferença de peso entre os dois iPhones não é grande, tá? E também em termos de dimensão, obviamente, além do platô da câmera, que aumentou muito de tamanho, isso já é evidente, eles definitivamente não são os mesmos, sendo o iPhone 17 Pro Max um pouco mais bruto. O que eu posso garantir para vocês é que isso não dá para sentir no uso do dia a dia. Como eu adiantei para vocês no início do vídeo, o iPhone 17 Pro Max vai contar com uma Vapor Chamber. O que é isso? É uma peça que vai atuar para dissipar o calor do seu processador de maneira uniforme sobre o corpo do seu aparelho. Como isso já era usado para dissipação de calor em notebooks, meio que não tinha como não funcionar. E dá para falar para vocês que funciona e funciona muito bem. A maior prova disso foi quando eu fiz alguns testes externos com o celular e mesmo filmando em 4K, em RAW, jogando tudo pro disco SSD, enquanto eu estava conectado numa tela externa funcionando por Wi-Fi, eu consegui usar o iPhone numa boa e não senti absolutamente nada de extraordinário ali na parte de trás, diferente do que era com o 16 Pro Max, que às vezes, simplesmente filmando ou tirando foto no exterior com um dia de sol normal, ele já baixava o brilho da tela imediatamente e você simplesmente não conseguia mais usar ou ele simplesmente não conseguia entregar a mesma performance. Eu fiz algumas medições de calor aqui e uma das mais interessantes foi enquanto eu tava jogando um jogo AAA, que é o novo Assassin's Creed, no 17 Pro Max, eu deixei o 16 Pro Max só com brilho no máximo e atualizando os aplicativos. Só atualizando. Basicamente, a gente tem a mesma temperatura. Já que a gente chegou na parte de processamento, esse novo celular aqui vai contar com o chip A19 Pro. Ele vai contar com uma CPU de 6 núcleos e uma GPU igualmente de 6 núcleos, que vai proporcionar pra gente até gráficos com Ray Tracing. Inclusive, essa é uma diferença do que eles falam pra gente que a gente tem no iPhone Air. Só deixando um parêntese aqui, porque na propaganda a Apple vende o iPhone Air como um 17 Pro, já que ele tem o processador do 17 Pro. Tudo bem, não é a mesma construção, mas é o mesmo processador, disse a Apple. Mas a CPU, que é igual de 6 núcleos, é diferente da GPU, já que no modelo 17 você tem 6 núcleos e no Air você tem 5. Isso quer dizer que o processamento gráfico do Air ele vai ser inferior se você comparar com o Pro. E fazendo alguns testes aqui com Assassin's Creed, que tem uma capacidade gráfica incrível, mesmo com tudo no máximo, ele conseguiu entregar uma performance muito boa, aquecendo o que eu posso dizer normal para um telefone, tá? Ele ficou com uma temperatura em torno de 39 a 40 graus, sem reduzir performance, com brilho no máximo, inclusive. Então, para mim, isso prova que o A19 Pro realmente entrega, junto com a Vapor Chamber, né, junto com a construção desse aparelho, uma capacidade muito grande na mão do usuário final. E chegamos na melhor parte, que são as câmeras. Já vou adiantar para vocês que é tanta coisa para falar e para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou ter que fazer um vídeo focado unicamente nas câmeras desse celular, de tão boas e surreais que elas são. O 17 Pro Max vai contar com 3 lentes com 48 megapixels. Só que essas 3 lentes a Apple vende pra gente como Fusion Cameras. Vai funcionar como se fosse 2 câmeras em cada uma, fazendo um total de 6 câmeras, mas com até 8 óticas diferentes, se é que eu posso falar assim. Tem um detalhe envolvendo cada uma dessas câmeras no que diz respeito à abertura. A câmera principal é uma fusão de 24 e 48 milímetros, fazendo assim o zoom 1 e o zoom 2. Ela vai contar com uma abertura de lente de 1.78, que é basicamente o quanto que uma lente consegue te entregar um fundo desfocado para quem é leigo, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque fotografia não é muito a minha área. Eu entendo mais por conta dos vídeos que eu faço aqui para vocês, e o que eu posso garantir desde já é que
se você quer uma lente de qualidade, você tem sempre que partir do princípio que a abertura de 2.8 é a menor possível para a melhor qualidade possível, por isso que elas são mais caras. E geralmente, quanto menor a abertura, melhor é a qualidade da sua lente. Então vamos lá, 1.78 para essa primeira Fusion Camera. Quando a gente vai para a segunda, né, que seria a grande angular, você tem uma lente macro e uma lente de 13mm. Para quem também não entende muito disso, quanto menor a milimetragem, maior é o seu campo de visão. Então você tem aquela fish eye. E a abertura dela, diferente da outra, aqui já vai ser de 2.2, enquanto que a primeira era de 1.78. E a última, que é a teleobjetiva, causou um pouco de confusão quando eu vi as configurações dela, já que a gente saiu de um zoom 5 vezes no iPhone anterior para 4 vezes agora. A gente saiu de uma lente de 120mm para uma lente de 100mm. Então como que isso pode ser bom? É aí que tá. É bom por duas coisas que eu sempre falo aqui para vocês: sensor e processador novo. Com a mudança nos sensores, você consegue perceber de cara a diferença que faz um resultado final junto, né, trabalhando em conjunto ali com o pós-processamento. Quando você tira uma foto no seu celular, seja ele um iPhone, seja ele um Android, na verdade você não está tirando uma foto, você está tirando várias fotos, o processador vai compilar aquelas informações ali e vai te entregar aquilo que ele acha ser o melhor resultado. Quando a gente fala, por exemplo, de fotos em RAW, que inclusive estão disponíveis aqui no iPhone há muito tempo, tá? Em 48 megapixels, o processador já não se preocupa a te entregar um resultado feito, mas sim as informações para que você possa gerenciar aquela foto ali na pós-edição. O princípio é basicamente o mesmo para vídeos também. Mas com o sensor novo, a Apple conseguiu entregar pra gente uma câmera que vai ter menos zoom, só que muito mais qualidade, definição e acabamento final. Então, é uma lente que vai ser de 2.8, mas você vai conseguir ter o zoom 4 e também um zoom 8, que na verdade vai ser um crop. Imagina que você tem uma foto gigantesca, você faz um corte nela e aquela mesma lente, aquele mesmo sensor vão conseguir te entregar um resultado muito bom. Basicamente é isso, já que essa foto com zoom 8 vezes não vai ter 48, mas 12 megapixels. Só que megapixel, né, não custa nada lembrar vocês, não quer automaticamente dizer qualidade. São coisas muito diferentes, mas enfim. Então, essa última Fusion Camera vai ser uma fusão entre 100 e 200mm. Como eu falei com vocês, eu vou produzir um vídeo futuro só sobre as câmeras do iPhone 17 Pro Max. Mas o que eu posso adiantar para vocês aqui, sem deixar esse vídeo muito longo, é que a gente teve um ganho final maior se você for comparar com a evolução que a gente teve do 15 pro 16 Pro Max. No 17 Pro Max a gente tem mais qualidade de renderização e um acabamento fino na foto. Se você der um zoom numa foto tirada no 16 e numa foto tirada no 17, a do 16 vai pixelizar mais rápido, além de você não contar com todos os detalhes que a gente tem no 17. O acabamento, ele é melhor, entregando até mesmo detalhes pequenos com mais nitidez, inclusive na câmera X4, que entrega mais do que a X5 no modelo anterior. Então, para resumir, do 15 pro 16 a gente teve uma diferença mais focada em correção de cores, tá? Porque realmente o resultado final em termos de acabamento era praticamente o mesmo, eu disse isso para vocês no ano passado, era uma questão de saturação e contraste. E do 16 pro 17, realmente a gente tem melhorias significativas no acabamento final. Bom, a câmera frontal, como todo mundo aqui já sabe, ganhou um belíssimo upgrade na linha inteira de novos iPhones. O sensor quadrado vai permitir você tirar fotos no formato vertical ou horizontal sem mexer o celular, sem precisar girar ele, no caso. Além do mais, a gente ganhou um ângulo muito maior, né? Praticamente uma grande angular aqui na parte frontal. Com o reconhecimento facial e inteligência artificial, a Apple consegue entregar para você um sistema que vai reconhecer rostos e adaptar automaticamente esse formato de foto, saindo aqui de um formato mais fechado quando eu tô sozinho, quando aparece alguém, automaticamente, né, entra no ângulo aberto. Se aparecer mais gente, aí ela vai aqui pro formato deitado. No caso de chamadas de vídeo, o Center Stage também vai ajudar muito nisso. Dependendo, é claro, da sua posição ali com comparação à câmera, o iPhone vai fazer um esforço para colocar você sempre centralizado. E bom, o resultado das fotos não podia ser melhor. Eu achei só super interessante que a gente não teve uma diferença muito grande na escolha de cores. Mas nitidez e contraste, meu amigo, é sim uma belíssima evolução. iPhones nem contam com o modo de beleza, tá? Mas quando você dá um zoom na foto, você vê que rola um esforço do sistema operacional, né, do processador ali trabalhando em conjunto com a câmera, para entregar menos detalhes do seu rosto que podem incomodar um pouco. É assim, não é que ele não vai te entregar uma foto daquelas tipo cheia de filtro, não é isso, mas é muito sutil. Ele tenta melhorar alguns aspectos ali da sua pele para que a foto final fique natural, né, fique retratando a realidade, mas fazendo uma redução de danos. É isso. Eu, pelo menos, vi assim e gostei. É melhor no meu caso, né? Diga-se de passagem. Passando agora para gravação de vídeo e áudio, a gente continua com uma qualidade em 4K até 120 frames. A grande diferença nesse ano tá no ProRes RAW. Se você não trabalha na área, isso não faz o menor sentido para você. Entretanto, para quem trabalha como eu e vários outros
outros criadores aqui na internet, isso é a maior qualidade de vídeo que você pode encontrar hoje no celular. Eu expliquei para vocês ainda agora como é que funciona uma foto em RAW. O vídeo é o mesmo princípio. O seu dispositivo vai estar concentrado em te entregar dados que vão te ajudar a trabalhar aquele vídeo na pós-edição. Então você vai ter visualmente um conteúdo que ele tem pouco contraste e pouca cor, mas você pode adicionar tudo aquilo ali depois. Inclusive, o ProRes RAW, ele te entrega tanta coisa que você consegue definir o ISO e o balanço de branco por inteiro na pós-edição. E isso é inacreditável. A consequência, cara, é que 1 minuto de vídeo é praticamente 2 GB de armazenamento, tá? Eu acho que estou até, inclusive, sendo gentil aqui, porque o vídeo que eu gravei deve ter mais ou menos ali uns 6, 7 minutos, eu tenho 50 GB com um arquivo só. Só umzinho. Fora isso, né, continuamos com HDR, Dolby Vision e também áudio espacial, com uma vantagem pequena que quase ninguém percebeu. O microfone traseiro aqui do iPhone 16 Pro Max fica aqui, ó, junto das câmeras. Então, quando você usa uma cage e coloca um filtro ND nessa parte aqui do seu telefone para poder, né, filmar em RAW decente, vamos dizer assim, você tá tapando o microfone. Um microfone que é muito bom, diferente de um microfone de câmera normal, porque se você usa uma câmera, você não usa o microfone interno da câmera, você usa o microfone externo. Só que imaginando que você precise de um dispositivo para fazer isso tudo, se você coloca um filtro ND aqui e você tapa o microfone, não tá legal. Então, agora o microfone fica desse lado aqui. Além dos outros, né, para captar o áudio especial, tem que ter microfone de vários lados. Mas o que antes era tapado pelo filtro ND, agora tá aqui mais para a direita. Show de bola. A estabilização do iPhone, ela passou por uma grande evolução, se eu não me engano, do 13 pro 14 ou do 14 pro 15. Minha memória já não tá mais tão boa, só que foi uma atualização muito impressionante mesmo em termos de resultado final. Eu acho que foi no 14. Então, do 14 até chegar aqui no 17, a gente vai contar com melhorias que são, assim, discretas, mas estão ali. Se você hoje tiver sem equipamento nenhum para poder melhorar a estabilização do seu iPhone, você pode confiar na estabilização interna. Eu só não te diria para confiar no modo de estabilização, porque isso daí vai reduzir a qualidade do seu vídeo. Você vai passar de 4K para 2.8. E você não precisa ter medo de usar a estabilização nativa, porque ela já é muito boa. Apesar de não ser perfeita, ela é muito boa. E como eu já adiantei, esse ano a gente teve uma melhoria, mas ela foi bem discreta e tá muito mais no campo de fundo do que no objeto principal do vídeo. E é interessante eu trazer o patrocinador desse vídeo nesse momento, porque é a Rohem. Mais especificamente, esse carinha aqui que eles pediram para mostrar para vocês, que é o V3 Ultra. O legal desse gimbal aqui é que não vai ser simplesmente mais sobre estabilização, só que muito mais sobre independência. Eu acabei de falar para vocês que a estabilização do iPhone, ela é muito boa. Você não necessariamente precisa de um gimbal para fazer aquilo ali, aquele vídeo sair num resultado menos tremido. O diferencial do V3 Ultra é exatamente a independência que ele te dá. Vocês podem ver que eu tô na minha câmera nativa e se eu fizer um gesto de ok aqui, ele vai começar a me seguir de um lado pro outro. Se eu quiser alternar esse vídeo para um vídeo deitado, eu faço os meus polegares, viro assim e ele deixa o iPhone deitado. Posso voltar ele para a posição original, posso dar mais um ok e conseguir aqui continuar o meu vídeo em total independência, já que essa base aqui do V3 Ultra, ela vai ser 360. E se você precisar controlar a distância, ele é o único da categoria dele que propõe esse controle aqui que te dá acesso a todas as funções do gimbal a até 10 metros de distância dele. Então eu posso mudar a orientação, eu posso ligar e desligar a luz, que inclusive você não paga mais para ter, porque ela já vem junto aqui com a câmera. E você pode regular aqui o nível de intensidade e também o nível de branco, né? A temperatura que ela vai te apresentar. Para produções um pouco mais profissionais, aliadas a uma portabilidade que só um celular desse consegue te trazer, eu fiz um comparativo recente aqui do V3 com o da DJI, onde ele consegue trazer muito mais recursos e independência de aplicativo. Então a Rohem vai te entregar um dispositivo completo, prático e extremamente portátil. É a melhor recomendação que eu tenho hoje para você que precisa muito de portabilidade, de um dispositivo que vai funcionar com qualquer aplicativo que você queira filmar, seja a câmera nativa, seja o Blackmagic, que é muito melhor, traz muito mais opções. Então aliar isso ao V3 hoje é a melhor escolha que você pode fazer. Os links de compra vão estar bem aqui na descrição, tá? Vai ter tanto da Amazon como também do AliExpress, inclusive no Brasil. Voltando aqui para nossa câmera frontal, teve uma coisa que me perturbou, que é a falta de opção para eu poder ter uma grande angular enquanto eu tô filmando. Nem no negócio escondido aqui do iOS 26 você encontra isso, tá? Eu só consigo realmente alternar para vídeo na vertical ou na horizontal. A grande angular mesmo fez um pouco de falta aqui. E uma última novidade que eu não cheguei a comentar com vocês, pelo menos não nesse vídeo aqui, eu falei lá no unboxing, é da possibilidade de agora a gente fazer vídeos com captura dupla. Pelo menos agora de forma nativa no seu iPhone. Antes você já tinha
essa funcionalidade, mas era dentro de um aplicativo específico. Agora, aqui na câmera direto, nas opções, você consegue ativar e desativar. O iPhone tem mais outras especificações que eu não vejo por que focar nesse vídeo aqui, como por exemplo, o Bluetooth 6.0, pá, show de bola, o Wi-Fi 7 que vai melhorar a sua estabilidade e velocidade também de transferência, um chip novo de rede que vai trazer uma nova geração de 5G, pô, muito legal, mas realmente fazem parte das especificações que eu não vejo muito assunto para abordar aqui com vocês. Diferente da bateria, porque nos modelos que não são feitos necessariamente, não são comprados nos Estados Unidos, você tem uma duração de bateria menor. Se vocês não notaram aqui, esse meu modelo que foi comprado aqui na França, a gente tem uma entrada de chip bem aqui embaixo. E essa entrada de chip reduz o tamanho da bateria que está aqui na parte de trás. O que não acontece nos Estados Unidos, porque lá todos os iPhones são vendidos como eSIM, eu acho que é isso. É uma funcionalidade que você tem no seu iPhone, tá? Colocar um chip digital. Mas algumas pessoas encaram isso como vantagem, outras como desvantagem, aí fica meio esquisito. Pra mim, a diferença que faz mesmo é na questão da bateria, porque eu gostaria de ter as 39 horas que eles anunciam, né? E no meu caso, infelizmente, é 37 horas. Isso em vídeo, tá? Porque se for via streaming, são 33 horas, já que você tem, né, duas coisas trabalhando ao mesmo tempo. A boa notícia é que a gente tem um carregamento mais rápido aqui, tanto via cabo quanto sem fio. A gente passou por um limite de 20 watts a 40 watts. Lembrando que via cabo ele vai ficar alternando, você não vai ficar exatamente a 40 watts o tempo todo. A boa notícia é que isso vai garantir pra gente um tempo de carga de 50% de bateria só com 20 minutos ali no carregador. Eu dei essa dica também lá no vídeo do iOS, mas se você for nos ajustes e bateria, você também consegue mudar a alimentação aqui para ele poder se adaptar ao seu uso. E assim, nos momentos que o seu iPhone puder economizar alguma coisa para você, ele vai fazer. E se você vier aqui nessa nova opção de carregamento, você também pode limitar a carga do seu iPhone. Ao invés de 100, você pode dizer, né, pode falar para ele carregar até no máximo 80, e isso vai levar a vida útil da sua bateria a outro patamar. E bom, no saldo geral, vale a pena você comprar o iPhone 17 Pro Max? Se você tem um 16 Pro Max, eu não acho que vale a pena, mesmo você sendo produtor de conteúdo de nível, vamos dizer, básico. O que eu quero dizer com isso? Se o iPhone representa um investimento muito grande para você, passar do 16 para o 17, e você não está produzindo um conteúdo que vai realmente demandar um alto nível, né, com o aparelho mais recente que você tem disponível no mercado, o 16 ele já consegue te atender perfeitamente bem nesse sentido, se você já tem. É claro que se você está em outro nível de produção, onde isso daqui não é mais para você um simples gasto, mas muito mais um investimento, aí trocar de iPhone todo ano é praticamente inevitável. É o meu caso, por exemplo. Agora, se você é uma pessoa que está pensando em comprar o seu primeiro iPhone e não está podendo gastar tanto a ponto de comprar um iPhone 17 Pro ou Pro Max, você vai se dividir em dois nesse caminho. Porque se você precisar de um telefone para poder produzir em RAW, nesse caso eu te recomendaria o 15 Pro Max, tá? Ou pelo menos um 15 Pro. Assim você já tem acesso a não RAW, tá? Mas é o Apple Log, o que já traz um vídeo com muita informação para você poder trabalhar em cima dele, um USB-C com alta taxa de transferência, você já vai ter câmeras bem melhores, enfim, é uma boa escolha para quem tá com pouca grana e precisa de um modelo profissional. Agora, se você só quer produzir conteúdo, hoje o iPhone 17 de entrada é um excelente aparelho. Pela faixa de preço que ele é oferecido hoje pela Apple fora do Brasil, ele concorre e muito com outras ofertas ligadas às concorrentes, tá? Principalmente a Samsung. E como a Apple fez questão de colocar a mesma tela e a mesma câmera frontal dos modelos Pro e Pro Max, excelentes funcionalidades desse carinha aqui foram pro iPhone de entrada, cara, no menor preço. E isso transformou o iPhone 17 num dos melhores lançamentos da Apple dos últimos anos. Foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Mac Mini, com toda essa questão de processamento e tudo mais. Então, no resumão, é isso. Pra quem eu recomendo o iPhone Air? Cara, pra ninguém. Esse vídeo aqui já tá longo demais pra poder me estender um pouco sobre esse assunto, mas, na minha opinião, esse telefone é só uma porta de entrada pra daqui 1 ou 2 anos vir um iPhone dobrável. E quem tá comprando ele hoje vai comprar unicamente pelo estilo, porque funcionalidade de bateria, certamente, não. Enfim, curtiu esse vídeo? Deixa um like por aqui, cara. Se inscreve no canal. Se você puder deixar um comentário, é ainda melhor. Esse é o tipo de conteúdo que dá muito trabalho. Esse bruto aqui, cara, já tá com 1h07. Tô até com medo aqui do formato já cortado. No fim das contas, eu só espero ter conseguido te ajudar na sua escolha de iPhone nesse ano. E realmente, você deixando o like nesse vídeo é a melhor maneira que você tem de me agradecer. Se você também quiser fazer alguma economia, você pode entrar nos meus grupinhos de ofertas que estão bem aqui na descrição, os 3 primeiros links. No mais, eu vou deixando aqui o meu grande abraço pra vocês. Eu espero que o vídeo tenha sido muito útil. Valeu, até a próxima e tchau!